Então, existe um pecado que não começa no corpo, começa no olhar. Eita, Glória, hoje eu já tô sentindo que vai ser uma chibatada. Amém, mas é necessário. A gente precisa avançar e a gente tem que entender que a palavra do Senhor é amor, mas também às vezes a gente precisa levar esses se ligue. Amém? Eu gosto. Eu não sei vocês, mas eu gosto. Eu gosto muitas vezes quando o Senhor me pega assim e me dá uma chicotada santa. Aí eu acordo, eu digo, epa, peraí. Exatamente. As minhas costas doem, mas eu gosto disso, eu preciso disso. Então existe um pecado que não começa no corpo, começa no olhar, não começa na ação. Começa no pensamento. Não começa no toque. Começa no desejo silencioso. A luxúria é um fogo invisível. Ela não grita, ela sussurra. Ela não chega como destruição. A paz, Valdinete, bom dia, Fagner. A luxúria é um fogo invisível, ela não grita, ela sussurra. Ela não chega como destruição, ela chega como prazer. Bom dia! Deixa eu até botar aqui só um minuto. Amém? Não sei se para vocês aí pausou um pouquinho, mas eu acredito que voltamos. Vamos lá. A luxúria, ela não chega como destruição, ela chega como prazer. A luxúria é um fogo invisível. Ela não grita, ela sussurra. Deixa eu tirar esses óculos aqui que eles não estão muito limpos, não. E quando você percebe, ela já está dominando a sua mente, os seus impulsos, as suas decisões e lentamente a sua alma. A luxúria não é apenas um pecado sexual. Ela é uma distorção do desejo de Deus, que Deus criou como puro. Então, a luxúria ela é uma distorção do desejo que Deus criou como puro. Então, a luxúria é totalmente o contrário daquilo que o Senhor criou para nós. Amém? Transformada em algo que escraviza. A luxúria é algo que nos escraviza. Se a gente não se percebe, quando a gente começa com um olhar, um desejo, uma intenção, e você não quebra aquilo, não corta aquilo, você deixa ser levado, aquilo se transforma em algo que vai nos escravizar. Eu, Heloísa, essa pessoa que vos fala, fui uma pessoa escrava da luxúria por muitos anos da minha vida. Então, eu fui escrava da luxúria. Eu posso falar para vocês com propriedade que eu fui escrava de tudo que a minha alma desejava. Seja de objetos, de fama, de riqueza, de questão sexual. Eu fui essa pessoa. E quando eu entendi que eu só alimentava o que minha alma queria, e eu realmente entreguei a minha vida para Deus, para Jesus Cristo, eu disse, eu preciso tirar isso da minha vida. E vou falar para vocês, é uma das coisas mais difíceis de arrancar da alma. Só perde mesmo para o espírito de loucura. Então, a luxúria é algo que muitas vezes a gente já tem uma vida com Deus. A gente busca servir a Deus, a gente busca fazer a coisa certa, mas a luxúria ainda está impregnada na nossa alma. Então a luxúria não é apenas um pecado sexual, é uma distorção do desejo que Deus criou como puro, transformando em algo que nos escraviza. Ela promete satisfação. A luxúria, ela nos promete uma satisfação momentânea e rápida, mas entrega vazio, porque depois você fica uma pessoa vazia. Você obedece aos desejos da sua carne, por exemplo, passa uma pessoa e aí você olha para aquela pessoa com o desejo sexual. Você quer comprar muito uma roupa, você quer comprar um objeto que você muitas vezes nem precisa, mas a sua alma está pedindo aquilo.
Então a luxúria ali está gritando. Porque muitas vezes a luxúria não é só sexual. Muitas vezes a gente quer comprar algo que a gente nem precisa. Por exemplo, eu era uma pessoa muito consumista. Eu não podia repetir roupas quando eu estava lá nos Emirados. Por quê? Porque eu era Miss. Eu tinha que estar sempre muito bem vestida. Eu tinha que estar mais top das tops. Então eu não repetia roupa. Eu sempre comprava roupas para sair, eu saía todos os dias, né? Todos os dias eu estava no meio artístico, ali no meio dos árabes, da TV, do pessoal. Então eu não repetia roupa, eu sempre estava consumindo e comprando coisas que não era necessário. Mas o quê? Para alimentar aquela luxúria que gritava em mim. Então, muitas vezes, a luxúria ela não só vem em forma de sexo. A luxúria ela vem em forma de consumismo. De quando a gente sabe que a gente não precisa daquilo, mas a gente vai obedecer aos nossos desejos da nossa alma. Por exemplo, eu não preciso de uma roupa, mas por eu ver aquela roupa, por eu ver aquele sapato, por eu ver aquela bolsa, por eu ver... Deixa eu falar agora de objetos dos homens. O que é que o homem gosta? Sapato, carteira, cinto, carro. Então você deseja aquilo ali, mesmo que você não precise. Mas você sente na sua alma que você precisa comprar aquilo ali, que você precisa a todo custo trocar de carro, porque você precisa ter aquele carro para mostrar para as pessoas que você tem aquele carro ali. Então você está muitas vezes alimentando o desejo da sua alma e a luxúria gritando. Então a luxúria ela não vem só no pecado, através do pecado sexual, ela vem nos desejos da nossa alma, que muitas vezes você não precisa, mas você tem em você que você precisa comprar aquilo, que você precisa ter aquilo. Então é a luxúria que está gritando em você. Ela é uma distorção do desejo que Deus criou como puro. Então Deus nos criou como pessoas que era para a gente ser puro. Mas a luxúria muitas vezes nos escraviza, porque a gente acha que a gente tem que ter aquilo a todo custo. Sendo que muitas vezes a gente nem precisa. Então, ela promete satisfação, mas entrega um vazio. Que muitas vezes a luxúria nos dá aquela emoção momentânea. Se a pessoa tem condições, amém. Mas assim, você está comprando certas coisas por você ter condição. Para quê? É para você se dar, se doar, porque você quer se sentir bem consigo mesmo, ou você quer mostrar às pessoas? Porque muitas vezes a gente quer comprar coisas para mostrar para as pessoas que a gente está bem. Para mostrar para as pessoas que você é um exemplo. Eu já fui assim. Eu tinha muitas bolsas, muitos sapatos. Então eu me vestia para mostrar para as pessoas que eu tava a última Coca-Cola do deserto. Então eu mostrava, eu alimentava a minha alma, os desejos, mas para mostrar às pessoas. Então eu estou obedecendo a quem? A minha alma para mostrar para as pessoas. Então veja que coisa distorcida. Muitas vezes a gente quer usar as coisas para mostrar para as pessoas que a gente está bem. Então você não está fazendo aquilo por um desejo genuíno. Você está fazendo aquilo para mostrar para as pessoas que você tem, que você possui. Isso aí é engano. A gente não pode viver nesse engano. Se você tem condições, amém. Amém. Vá lá e compre para você se sentir bem, para você se presenteie. Não faça as coisas para mostrar para as pessoas, porque aí já não é mais genuíno. Então é assim que a luxúria age na nossa vida. A luxúria não é só sexual. Mas a gente vai chegar nessa parte sexual também, tá? Bom dia, André Mendes. Deus abençoe. Anderson. Então, a luxúria ela promete satisfação, mas entrega vazio. Ela promete liberdade. Você acha que você tem uma liberdade, mas constrói cadeias. Que quando você vê, você está viciado ou em atos sexuais, ou viciado em pornografia, ou viciado em comprar coisas que você não precisa, ou viciado em mostrar para as pessoas que você tem aquilo. Ou mostrar para as pessoas que você tem que estar sempre atualizado, por exemplo. Você tem que sempre... Eu já fui também essa pessoa. E tudo que eu estou falando para vocês, eu fui essa pessoa.
Eu era a pessoa que trocava de época de telefone, o iPhone novo, eu já tinha que ter o iPhone novo. Trocava, passava de ano, eu tinha que ter o iPhone novo. Eu ia lá e comprava. Mas é para me sentir bem, para mostrar para as pessoas que eu tinha um iPhone novo. E eu tinha condições disso. Mas o Senhor tem me ensinado, como o apóstolo Paulo diz, eu sei o que é viver no muito e eu sei o que é viver no pouco. Então o Senhor precisava arrancar de mim aquela luxúria que estava impregnada. Por isso que muitas vezes, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo Senhor ter me trago para um estreito tão grande que hoje eu olho assim e digo, Senhor, eu preciso é de Ti, não é de coisas. Então, vamos continuar aqui. Hoje muitas pessoas não vivem, elas reagem ao que o corpo pede. Então, o que é que o seu corpo está pedindo? Faça uma análise. O que é que o meu corpo está pedindo? O meu corpo está pedindo sexo? O meu corpo está pedindo para estar com aquela pessoa? Porque a minha carne está gritando? O meu corpo está pedindo para comprar algo que eu não preciso, mas eu preciso ter aquilo? Porque eu não posso ver? O meu corpo está pedindo o quê? O que é que o seu corpo está pedindo? E quando o corpo governa, o espírito se enfraquece. Mas a palavra de Deus não apenas denuncia esse pecado. A palavra de Deus é o que denuncia todos os pecados que está impregnado na nossa alma. Ela revela como ele nasce, como ele cresce e como ele pode ser vencido. Então a palavra de Deus revela muitas vezes como o pecado nasce em nós, na nossa alma, como esse pecado cresce com a nossa permissão e como a gente pode vencer esses pecados, o pecado da luxúria, que é o que a gente está falando hoje, para quem está chegando agora, como a gente pode vencer através da palavra de Deus. Amém? O que é a luxúria na Bíblia? No Novo Testamento, a palavra usada para luxúria vem do grego epitímia. Significa desejo intenso, paixão descontrolada. Quem aqui já sentiu uma paixão descontrolada por uma pessoa, por alguma coisa? Eu já senti. E eu digo para vocês. Eu confesso, olha, tudo que vem eu confesso, porque eu preciso colocar, externalizar. Agora, quando você fica escondendo aquilo, como é que você vai ser curado de algo que você está escondendo? Então, o significado da palavra luxúria é epitímia, com TH, Y, que significa desejo intenso, paixão descontrolada. Eu já senti paixão descontrolada, eu já senti cobiça, é a cobiça carnal. Então, a luxúria é exatamente isso, é uma paixão descontrolada, é uma cobiça. Cobiça por algo, cobiça por uma pessoa, uma cobiça carnal, um desejo intenso por algo, por alguém, ou por alimentar a sua carne, com desejos sexuais. Não é apenas desejar, é desejar de forma desordenada, fora da vontade de Deus. Então, e agora no hebraico, são ideias, a ideia é semelhante. Aparece como tavar, a luxúria, que é desejo ardente, muitas vezes ligado à carne e à inclinação ao pecado. Ou seja, a luxúria não é apenas sexo. A luxúria não é apenas o desejo sexual que você sente e que muitas vezes você não quer controlar, você se deixa levar mesmo. É sobre um desejo que saiu do controle do espírito e passou a ser governado pela carne. Então entenda que os desejos da sua carne, que muitas vezes você não quer controlar, que você não pede ajuda ao Espírito Santo. Exatamente, Miss Rafael, é só Deus para nos libertar. Porque o desejo da nossa carne, ela grita. E deixa eu falar aqui para vocês, para os homens. Os homens, aqui tem a maioria é mulher, mas os homens, eles sentem um desejo sexual 15 vezes mais
Eu não me lembro se é 15 ou é 22 vezes, mas eu vou dar uma pesquisada para vocês. Eu creio que é 15 vezes. 15 vezes mais do que as mulheres. Então, o desejo sexual que nós sentimos, os homens sentem muito mais além. 15 ou 22 vezes a mais. Então, veja como é difícil controlar. Para os homens é sempre mais difícil controlar a carne. Por isso que a gente tem que pedir a ajuda ao Espírito Santo para nos controlar. Mas não é impossível. É possível sim. Só que quando eu entendo que sozinho eu não posso, se eu não peço ajuda ao Espírito Santo de Deus, não tem como controlar, porque a nossa carne grita. Principalmente, eu nem sei se eu posso falar esses assuntos aqui, mas amém. Se a live cair, a gente volta, tá? Em nome de Jesus. Quando você sente um desejo sexual por uma pessoa, que aquela pessoa, você não está dentro da aliança do casamento, você não está dentro de um relacionamento para formar uma família, onde você atende, se você atende o desejo da sua carne, você começa a se perder, porque a nossa carne grita todos os dias. Eu não vou dizer para vocês que a minha não grita não, porque a minha grita. E eu tive relacionamentos, eu sempre tive relacionamentos onde eu morava com a pessoa. Eu tinha um casamento, só não era um casamento correto dentro da aliança do Senhor. Mas eu morava com os meus ex-parceiros. Eu morava com eles e tinha uma vida de casada. Então imagina para você que teve uma vida totalmente ativa, sexualmente falando, e aí você se converte. E aí o Senhor diz, agora é para você ficar sozinha, entrar em santidade. Veja como é difícil. É muito difícil, mas não é impossível. E aí você fica ali naquela ânsia da sua carne, a sua carne gritando. Aí você acha que Satanás não sabe o que você gosta. Qual o estilo de homem que lhe atrai ou de mulher que lhe atrai? Você acha que ele vai mostrar na sua frente, na rede social, vai aparecer para você o quê? Você acha que vai aparecer pessoas que não tem nada a ver? Ou você acha que Satanás vai colocar pessoas para você ver nas suas redes sociais, ou no seu trabalho, ou passar na sua frente pessoas exatamente do jeito que você gosta? Porque ele sabe como fazer você cair. Então, por isso que a gente tem que se fortalecer no Senhor, porque senão a gente não consegue. A nossa carne, ela grita todos os dias. Então, eita Jesus, entrou aqui umas florzinhas. Eu tenho uma irmã que eu creio que ela vai assistir essa live e ela me pediu conselho. Heloísa, como é que você consegue? Eu disse, minha irmã, é muito jejum, muita oração e pedir ao Espírito Santo de Deus que me ajude. Mas se eu não jejuo, o jejum não é para enfraquecer a nossa carne, o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para nos mudar. É para deixar isso aqui, ó, fraco, para que o Espírito Santo de Deus se fortaleça através de nós. Então, se eu não jejuo, se eu jejuo uma vez no mês, como é que a minha carne vai ficar fraca? O que vai prevalecer é, a minha carne vai gritar. E se eu não estiver firmada na rocha, se as minhas raízes não estiver firmada, eu vou ceder a minha carne. Porque ela grita. A nossa luta, muitas vezes, não é contra Satanás, é contra a nossa carne. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Mas se você só coloca o jejum uma vez no mês, minha irmã, meu irmão, não tem como você vencer o pecado da luxúria. Não tem como. Eu sinto muito, mas não tem como. Se você não gosta de jejuar, mas entenda que nós precisamos deixar a nossa carne fraca. E como é que eu deixo a minha carne fraca? Jejuando, matando ela. Dizendo não para ela. Então, por isso que, se eu puder dar um conselho a vocês, coloque o jejum toda semana. Heloísa, mas eu não posso. Coloque uma vez por semana, pelo menos. Uma vez, mas coloque. Não faça jejum só uma vez no mês, ou só quando o pessoal da sua igreja jejuar. Não. Porque é você que tem que vencer a sua carne. Ninguém vai vencer por você, não. Então, por isso que o pecado sexual é um dos mais difíceis da gente vencer. É um dos mais difíceis. Porque a nossa carne grita todos os dias. Não acho vocês que eu não passo luta, não, que eu passo. Mas quando eu entendo que eu não vou obedecer a minha carne. Quem aqui tem sonhos
Sonhos eróticos. Quem aqui já teve paralisia do sono? Eu creio que na próxima semana eu vou falar sobre esse assunto com vocês. Sonhos eróticos, paralisia do sono. Você já tentou falar, mas tem algo que lhe sufocava e você não conseguia. Eu creio que aqui a maioria já passou ou está passando. Então, quando a gente precisa aprender a vencer essas guerras. E essas guerras não é só oração e jejum, tá? É você se levantar e dizer, se eu estou passando por uma guerra da minha carne, que a minha carne está gritando, então não é só ficar ali só jejum e oração às vezes, não, porque você está no meio de uma guerra. Jejum e oração é o que toda pessoa que aceitou Jesus tem que fazer. Agora, quando eu estou no meio de uma guerra, seja uma guerra espiritual, seja uma guerra contra a minha carne, eu tenho que me levantar para a guerra. E dizer, não, eu estou numa guerra e agora eu tenho que me levantar. Senão você cede. Eu estou falando para vocês porque assim, para mim eu tenho passado muitas guerras. Sonhos nem se fala. Muitas vezes eu acordei com sonhos eróticos, que eu acordava naquele auge, no pique mesmo. E eu sei que vocês sabem o que eu estou falando aqui, o quanto é ruim. Difícil, porque a sua carne, você chega até no ápice de você ter o orgasmo. E não é fácil. Mas é possível vencer. Amém? Então, a luxúria começa no interior. Mateus 5, do 27 ao 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, ou para um homem também, eu vou acrescentar aqui, já em seu coração cometeu adultério com ela ou ele. Então, só de você olhar e cobiçar, você já cometeu ali o pecado do adultério. Se você é casado, né? Então, Jesus não trata o pecado apenas como ação. Ele vai direto à raiz, no coração. A luxúria nasce no olhar intencional. Não é ver, é olhar com desejo de possuir. Então, só no olhar você já está cometendo, você já está dando abertura para a luxúria. O pecado não começa no ato físico, entenda isso. O ato físico já é consequência do pecado que já aconteceu. Ele começa quando a mente começa a fantasiar. Então a gente fantasia muitas vezes. Eu já fantasiei muitas vezes. Você olha para aquela pessoa e você começa a fantasiar desejos, sensações, como seria, pode ser, o que vai acontecer. Só aí você já cometeu o pecado. A sociedade, ela normaliza isso. Porque assim, eles pensam, o que é que a sociedade pensa? Não é só um olhar, é só um pensamento. Mas é através desse olhar e desse pensamento que você já começou a obedecer o pecado da luxúria. O pensamento vai vir. E o olhar também acontece. Mas quando... Olá, abençoada de Souza. Deus abençoe. Mas quando isso acontece, eu já digo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira isso de mim. Em nome de Jesus, Pai. Tem dias que para mim tá tão difícil que eu já entendi que o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder e o corpo de Jesus tem poder sobre mim. Então, a gente acha muitas vezes que na Bíblia não tem lugar nenhum que você tenha que cear apenas quando você vai à igreja. Se tiver algum lugar, vocês me mostrem. E aí eu vou me corrigir. Mas não tem. Porque eu leio Bíblia. Na Bíblia não tem quantas vezes você deve cear. Ou se você só deve cear quando você vai na sua igreja. Então, se não tem, isso quer dizer que nós podemos cear sim. Quantas vezes você quiser. E o que tem dias para mim que tá tão difícil na minha carne, na minha alma, que eu tô com desejos, sensações, vontades, que eu tô triste. Tem dias que eu tô muito triste, eu acordo assim com uma tristeza que eu disse, Senhor, isso aqui não tá normal não. E o que é que eu faço? Acabei de fazer, tá? Só para vocês, isso aqui é algo que é uma chave poderosa. O pessoal fala muito em chave, né? Ó, acabei de cear. Antes de começar a live, eu acabei de cear. Porque eu entendi que o sangue de Jesus, o corpo de Jesus e o nome de Jesus tem força e poder sobre mim. E tem dias que para mim tá tão difícil que eu vou lá, preparo uma ceia e digo, Senhor,
Em nome de Jesus, eu entendi que o teu sangue me comprou na cruz do Calvário. E o teu sangue tem poder sobre mim. E a minha carne hoje está fraca. Hoje eu não estou legal. Então, Pai, renova-me com teu sangue, renova-me com teu corpo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as iniquidades que estão aqui em mim. Perdoa os pecados mais profundos da minha alma, que muitas vezes a luxúria quer me pegar. Então eu peço perdão e peço para o Senhor me renovar e faço a ceia aqui. Eu consagro e peço para o Senhor me renovar. E vamos embora. Então, entenda que você tem segredos dentro da Bíblia. Você tem o poder para você vencer as aflições da sua carne, da sua alma. Então, você pode, muitas vezes, quando você estiver passando por guerras espirituais, guerras na sua alma, faça isso. Amém? Então, se Jesus diz, o coração já pecou antes do corpo agir, a luxúria é perigosa, porque permite que a pessoa viva uma vida externamente correta. Para as pessoas você está correto, mas internamente corrompido. É assim que a luxúria faz. A luxúria mostra para as pessoas que você está tendo uma vida corretamente, que você está sendo ali, fazendo ali tudo que a Bíblia fala, tudo que o seu pastor está falando, mas internamente você está corrompido. Por quê? Porque você está desejando o que as pessoas têm. Você está desejando, muitas vezes, ter relação com aquela pessoa que você não está dentro da aliança. Você está desejando a comprar coisas que você não precisa. Mas você precisa comprar porque você viu fulano, a irmãzinha ou o irmão tendo. Pecado da luxúria. A luxúria está gritando em você. Aí você não pode ver uma pessoa ter aquilo. Aí já entra a inveja também. O pecado da luxúria está gritando junto com a inveja. Veja que vida miserável. E a gente pode repreender tudo isso e fugir dessa aparência. Amém? Então, como é que a luxúria domina uma pessoa? Tiago 1, do 14 ao 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, quase não sai a palavra. Havendo a concupiscência recebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então aqui está um ciclo completamente destrutivo. Atração, você olha para aquilo, para aquela pessoa ou para aquilo que a pessoa tem, gera uma atração, um desejo dentro de você. Um desejo de ter, um desejo de comprar, um desejo por ter aquela pessoa, um desejo sexual pela pessoa. Aí gera um engano, que é a justificativa. Muitas vezes você tenta se justificar, eu preciso comprar aquilo ali porque eu preciso me dar de presente. Tem uma fala que muitas pessoas falam, me mimei. Mas você se mimou por quê? Por qual motivo? É uma justificativa de engano. Aí você comete o ato da concepção, a sua carne está desejando aquela pessoa ali, você não quer se controlar, você não foge da aparência do mal. Aí você vai lá, mete conversa, eu tô falando isso pra mim também, tá? Aí você vai lá, conversa com aquela pessoa, aí abre aquele desejo de ambas partes, é uma concepção, ou seja, é aquela aceitação interna. Não, eu vou lá falar com aquela pessoa ali, ou vou lá dar conversa àquele homem ou àquela mulher, ou vou comprar aquilo ali, mesmo sem precisar. Você tenta se aceitar internamente, e aí você vai lá e comete a ação, que é o pecado. E depois vem a consequência, que é a morte espiritual. Mas muitas pessoas só se acordam quando a consequência já tem acontecido, quando o pecado já tem acontecido. Então a palavra engodado, aqui em Tiago 1, do 14 ao 15, no grego remete a uma isca de pesca. Você é engodado, você vai lá e pesca, ou você é pescado pela situação. A luxúria funciona assim. Você vê algo, sente algo, e aquilo fisga a sua mente. Se ela fisgar a sua mente, você vai lá e faz. Ou você dá conversa para a pessoa, ou você deseja aquilo que você nem precisa.
A mesma coisa é conversas. Em vez de você quebrar aquilo e dizer, ó, não vamos falar dessa situação não, porque eu estou buscando santidade, eu estou buscando não falar mal das pessoas, não julgar. Então não vamos falar sobre isso, não. Em vez de você quebrar, você dá abertura. E é assim que a luxúria funciona. A luxúria funciona assim, você vê algo, sente algo e aquilo fisga você, fisga a sua mente. E quando fisga a sua mente, você não quebra aquilo, você não repreende, você não foge da aparência do mal, aquilo vai acontecer coisas maiores e depois vem as consequências. Hoje começa com um olhar, amanhã vira vício, depois vira prisão emocional e espiritual. Amém? A luxúria afasta da presença de Deus, afasta você da presença de Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então aqui Paulo revela algo forte e profundo para a gente. Como os gentios que não conhecem a Deus, ele fala aqui, ou seja, quando alguém vive dominado pela luxúria, não é apenas um problema comportamental, é um sinal de desconexão espiritual. Então, quando você não está alinhado realmente com Deus, você obedece aos desejos da sua carne, da sua alma, da sua vontade. Porque quando você está realmente conectado com Deus, com a videira verdadeira que é Cristo, a vontade vem, porque ela vem mesmo. Ela vem, mas aí você já... Aqui não. Não vou obedecer à minha carne, eu não obedeço à minha carne, eu fujo da aparência do mal. Eu digo não para os desejos sexuais que a minha carne está pedindo. Eu digo não para aquelas vontades de consumir algo que eu não preciso, ou de ter algo que a pessoa ali está mostrando que tem. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa ter. Mas é só aquela vontade da nossa alma, é só a luxúria gritando dentro de você. Então, possuir o seu vaso significa governar o seu próprio corpo. Então, Deus não chamou você para ser governado pelo seu corpo, ou pela sua vontade. Ou ser governado pela luxúria. Ele te chamou para governar o corpo pelo Espírito. Se o espírito está fortalecido, todas as vezes que vem a vontade, todas as vezes que você tem um desejo sexual, um desejo por uma pessoa, um desejo por consumismo, um desejo por algo, por obedecer à sua vontade, você diz, não, eu não vou obedecer essa vontade aqui. Você foge da aparência do mal. A gente não tem que lutar contra, porque a gente não tem como vencer isso, mas a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, vocês acham que muitos homens não me chamam aqui? Não me jogam conversas? E o Senhor só manda, a maioria, não todos, mas a maioria, o Senhor só manda o estereotipo de pessoa que me atrai. Você acha que Satanás vai mandar o quê? Uma pessoa nada a ver com você? Ou vai mostrar para você algo que você não gosta? Não. Normalmente, se você está alinhado com Deus e a gente vive uma vida de guerra, o que vai aparecer para você nas suas redes sociais? Por que muitas vezes você pensa em algo e algo aparece para você na rede social? Você já percebeu isso? Você pensa em algo, vou pensar numa roupa rosa. Daqui a pouco aparece só aparece roupa rosa para mim na internet. Aí você acha que isso é coincidência. Você acha disso, não, olha que incrível, eu estava pensando nisso, apareceu para mim. Eu estava pensando agora no moreno de barba, uma loira musculosa, e aparece para você. Você já percebeu que é assim? Então, se Satanás nos estuda, nos observa, vocês acham que o que acontece na rede social é coincidência? Não. Não é coincidência, não. Assim como Deus faz tudo ele faz dentro de um propósito, Satanás também faz tudo dentro do propósito dele, que é desviar você. Desviar você do caminho dele e colocar exatamente na sua frente aquilo que o seu corpo grita, que o seu corpo gosta, que a sua alma deseja. Amém? Então que você entenda isso. Nada é por acaso, nada. Nada.
Nem o que aparece para você na internet não é por acaso. Amém? Então Deus não chamou você para ser governado pelo corpo. Ele te chamou para governar o corpo pelo espírito. Então se fortaleça no espírito. Deixa a carne fraca. Como? Jejum. Deixa a carne fraca. Começa a botar o jejum toda semana. Nem que seja uma vez por semana. Faça jejum toda semana. Que quando vier o desejo, você já diz, não vou obedecer não. Estou conectada, estou ligada com o Espírito Santo. Amém? Então, para que vocês saibam, eu tinha uma vida ativa sexualmente. E como é que hoje eu estou há quase 3 anos sem toque? Não quero conversa, não quero. Então você que tinha uma vida totalmente ativa e agora você passa a ter uma santidade, Satanás vai bater forte em cima disso. Para tentar tirar você disso aí. Da fortaleza que você está tentando construir com o Espírito Santo. Então, quando ele manda, eu digo, não, aqui não. Aqui não. Amém? Então, a luxúria é um pecado do Novo Testamento também. Não é só que fala no Velho, mas também fala no Novo. Gálatas 5, do 16 ao 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Então veja que é uma guerra. A carne cobiça contra o espírito. Então qual é o que você está alimentando? Você está jejuando, deixando a carne fraca, ou você está alimentando o espírito? Ou a carne? E o espírito contra a carne. Então, deixa eu ler de novo esse versículo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Então, o espírito e a carne, eles são um contra o outro. O meu espírito briga com a minha carne todo dia, porque a minha carne quer obedecer os desejos mais profundos da minha alma. Mas o meu espírito, que é o que eu busco fortalecer todos os dias, eu digo aqui não. Eu quero obedecer os desejos do meu espírito, do Espírito de Deus conectado ao meu. Então existe uma guerra dentro de você agora acontecendo, dentro de você aí, uma mulher. Carne versus espírito. A luxúria é a voz da carne dizendo assim, faça o que você sente, que é o que muitas pessoas dizem, não, só se vive uma vez. Eu vou me obedecer, eu vou me amar, vou me mimar. Só se vive uma vez, não sei se amanhã eu estou vivo. Então eu vou fazer o que a minha carne quer. Porque se eu morrer hoje, pelo menos eu fiz aquilo que eu queria. E isso é o que o mundo diz. A luxúria é a voz da carne dizendo, faça o que você sente. Mas o Espírito diz, faça o que é certo. E o que é certo? O que é certo para você hoje fazer? Obedecer o seu desejo sexual, obedecer a você fazer compras de coisas que você não precisa, mas você precisa se doar, ou você fazer o que é certo? O que é certo? Eu vou me manter em santidade, porque eu entendi que, Senhor, agora eu não tenho ninguém, eu estou buscando santidade, mas o Senhor vai me mandar um príncipe ou uma princesa, o qual eu vou ser feliz como eu nunca fui. O Senhor vai me mandar aquilo que eu tanto tenho ansiado, mas o Senhor vai me mandar da forma certa e da forma da santidade que eu busco. Amém? Você sempre vai obedecer àquilo que você alimenta mais. Então você está alimentando mais a sua carne com seus desejos sexuais, o seu desejo de cobiça, o seu desejo de ter aquilo que você nem precisa, de ter o carro do ano porque você precisa ter para mostrar para as pessoas. Ou você está alimentando o seu espírito de buscar ter uma vida com Deus, sabendo que o Senhor sabe o que você precisa e Ele vai te mandar no momento certo, na hora certa, Ele vai te mandar como você merece muito mais além. Bom dia, Paulo Poo. Se você alimenta a carne, ela domina você. E ela sempre vai dominar você se você está alimentando ela, você não está jejuando, enfraquecendo ela. Se você alimenta o espírito, você vence. Você vence todas as guerras que você muitas vezes diz assim, eu não estou conseguindo, mas é porque você está alimentando a sua carne.
Ah, Heloísa, eu não consigo alimentar o meu espírito porque o meu desejo sexual... Eu sei que os homens é muito maior, mas não é impossível. E para alimentar esse desejo da sua carne, se você não busca uma vida de jejum, de pedir ao Senhor que te ajude, você não consegue. Porque sozinho a gente não consegue. Se você não deixar a sua carne fraca, você ficar alimentando o desejo. Qual é o desejo quando a gente está jejuando? Para mim só aparece comida gostosa. Quando eu estou jejuando, só aparece comida nas minhas redes sociais. Só aparece pratos que eu gosto. Só aparece sobremesa, que é o que eu gosto. Vocês já perceberam isso? Quando você está jejuando, só aparece aquilo que você não pode comer naquele momento. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, tudo está conectado. Satanás sabe do que você gosta. Satanás sabe do que você não pode naquele momento. Então, ele vai mostrar para você exatamente aquilo que pode tirar você do propósito. Entenda isso, em nome de Jesus. Amém? Eita, aí você pegou pesado, viu, irmão? Cheesecake de frutas vermelhas, meu Deus. Eu gosto demais. Então, vamos continuar aqui. Como é que a luxúria se forma hoje? A luxúria hoje é amplificada por 3 fatores: redes sociais, imagens e vídeos, hiperestímulo visual. Então, a gente vê, deseja, obedece muitas vezes ao desejo daquilo que a gente fez, e aí a gente já viu que já caiu aí. Por que as redes sociais hoje a gente usa tanto o tempo todo? A gente faz muito mais coisas do que... O que a gente mais faz hoje? Rede social. Entrar no telefone. Vídeos. Tudo visual. Por isso que a gente tem que vigiar aqui, ó, nos olhos. Porque Satanás sabe que quando a gente vê, a gente olha, visual, rede social, imagens, vídeos, a gente está estimulando a nossa alma. O cérebro passa a buscar prazer rápido e constante. O nosso cérebro gosta de dopamina. Dopamina é uma energia barata. É aquela energia de ficar ali alimentando o desejo da nossa alma, e eu vou ver só mais um vídeo, e você deixou de fazer coisas, deixou de orar, deixou de buscar, deixou de fazer outras coisas que vai alimentar o seu espírito, e a gente fica ali estimulando e olhando as redes sociais e alimentando a nossa alma. Quanto mais você consome, mais o cérebro cria caminhos de dependência. É uma repetição. Aqui entra o caso da repetição. Quanto mais você consome redes sociais, vídeos, estímulos para sua mente, mais o cérebro cria caminhos da dependência. E quando você está dependente de algo, você está se permitindo que a sua alma se alimente, se fortaleça, e você dê abertura para que a luxúria entre na sua vida. Isso se conecta com o sistema de recompensa, dopamina, como eu já falei. Dopamina barata. Então, associação emocional. Muitas pessoas usam a luxúria como fuga. Fuga da solidão. Tem pessoas aqui, eu já fui assim também, que eu prefiro, que muitas vezes a gente prefere estar na nossa solidão, mas estar com o nosso telefone ali. A gente não quer nem conversar com as pessoas. A gente não quer nem abrir o nosso tempo para ficar conversando com as pessoas, porque para a gente é muito melhor ficar ali na solidão de pessoas, mas ali com o seu telefone, vendo imagens. Então, muitas pessoas usam a luxúria como fuga da solidão, da ansiedade. Se você hoje pegar seu telefone e quebrar ele, você tem coragem de quebrar ele só para você descolar a sua alma desse desejo, como é que você ficaria? Ficaria louco. Se você perde o seu telefone, você fica louco, eu sei disso porque eu tô falando de mim também. Se eu trancasse meu telefone por 2 dias ali, com um cadeado, como é que a gente ficaria? Já se perguntou isso? Se você conseguiria guardar seu telefone ali trancado no cadeado e entregar alguém e dizer, só me entrega daqui a 2 dias. Você ia passar nesses 2 dias
tão ansioso. Você vai ficar louco. Amém? Então, muitas pessoas usam a luxúria como fuga de solidão, ansiedade e rejeição. Muitas vezes você é rejeitado de uma situação, aí o que você acha? Não, já que ninguém quer a minha presença, eu vou ficar ali no meu telefone, fazendo minhas coisas, e ali passando um vídeo alimentando de dopamina barata a sua mente. E não é só pecado, aquilo vira refúgio emocional errado. O resultado de você usar, de muitas pessoas usar a luxúria como fuga da solidão, da ansiedade, da rejeição, não é só um pecado aqui. Aqui vira um refúgio para você. Um refúgio emocional errado. Amém? Sinais de que a luxúria está dominando você. Pensamentos constantes e incontroláveis. Você não controla aqueles pensamentos. O pensamento vem, um desejo por alguém, o desejo por alguma coisa. E você não repreende aquilo. Diz, não, Senhor, tira isso aqui de mim, em nome de Jesus. Dificuldade de focar em Deus. A gente tem dificuldade de focar em Deus muitas vezes por causa do nosso telefone mesmo. Porque a gente muitas vezes se dá cabimento para ficar vendo vídeos e deixa de focar em Deus, de olhar para Ele, de orar, de jejuar, de passar tempo com Ele. Busca por prazer secreto. A gente busca muito por prazeres secretos e se afasta de Deus. Culpa seguida de repetição. Aquilo vai se repetindo, aquela culpa. Você faz, mesmo sabendo que está errado, mas você fica ali, repetindo e repetindo e repetindo. Vida espiritual enfraquecida. Depois de você fazer tudo isso, alimentar aos desejos da sua alma, a sua vida espiritual fica enfraquecida. Aí quando vem as guerras, que as guerras vêm, aí você vai pedir oração para 25 pastores. Mas você não foi a pessoa que se levantou e disse, não, eu não vou alimentar minha alma. Eu vou me levantar como uma guerreira ou um guerreiro do Senhor e não vou ficar alimentando a minha alma. Aí quando a guerra vem, você vai pedir, aí vai chorar, vai pedir ajuda para um monte de gente, como se as pessoas pudessem resolver todos os seus problemas que você mesmo deu abertura. Aleluia! Aí você fica ligando para um, ligando para outro, pedindo oração. Ora por mim porque eu estou passando por isso. Ora por mim porque eu estou passando por aquilo. Ora por mim porque eu não estou aguentando. Ora por mim porque eu estou com desejo que... Não... Mas aí você está fazendo o que antes? O que foi que você fez? Deu abertura. Satanás só usa... Ele só entra na nossa vida se a gente permitir. Se a gente não permitir, ele não entra. Quando ele vem lançar pensamentos, lançar situações e colocar pessoas na nossa frente, você diz, aqui não. Em nome de Jesus, sai daqui. Você se levanta, você não fica ali como um gatinho acuado. Mas aí quando a coisa acontece, aí você vai pedir oração para a cidade inteira. Mas aí o que foi que você fez para repreender isso no início? Nada. Deu só ouvidos à voz da sua vontade. Eu tenho que falar isso para vocês porque tem muita coisa que a gente precisa acordar. Já não é mais tempo da gente ficar como um crente mimizento, que fica reclamando de tudo, que fica pedindo oração para a cidade inteira, para os pastores, muitos pastores, mas você não faz nada. Quando a situação vem, você não repreende. Quando a situação vem, você diz, não, aqui não. Vou até virar meu olho. Vocês acham que eu não passo por isso? Eu passo por isso. Muitas vezes meus olhos olham para situações ou para homens que o meu desejo, a minha carne gosta. Mas eu já viro olho, eu digo, não, em nome de Jesus, não quero ver isso não. Eu já viro olhar, já mudo a história, já sai daquela conversa. Já sai do telefone, tranca o telefone e sai. Aí você dá espaço, a coisa acontece e depois você vem chorar pelo leite derramado. É o que muitos crentes e cristãos fazem. Aí você culpa todo mundo, menos a você que deu abertura. Amém? Então a pessoa muitas vezes não está vivendo, ela está sendo controlada pelos desejos da sua alma. Como abandonar a luxúria? Corte o acesso.
Jesus disse em Mateus 5, se algo te faz cair, arranque. Se você está vendo algo que não está lhe fazendo bem, está alimentando a sua alma, sai daquilo, desliga o telefone, vá-se embora. Se você está olhando para algo, está desejando algo, sai fora, corre. Corre do pecado, corre da sua vontade, vai-se embora. Amém? Tem uma irmãzinha que disse, Heloísa, eu só trabalho em lugares de homens, só tem homem, só tem eu de mulher. Aí vem aquela vontade, aquele desejo. Eu disse, irmã, se for preciso, peça a Deus que o Senhor arrume outro trabalho para você, mas não dê abertura. Não dê abertura, porque o Senhor, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do que você está passando. Você acha que Ele não pode arrumar um trabalho melhor para você e dizer, não, vou tirar ela daquele meio ali que não está fazendo bem a ela ou a ele e vou colocar em outro lugar? Mas você não ora? Não conversa com Deus, não tem comunhão? Aí fica só um crente mimizento. Então, se algo te faz cair, arranque, saia fora, corra. Se fala isso fala de decisão radical, a gente tem que ser radical mesmo. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, não. Quando as guerras vêm, elas não vêm leve, não. Elas vêm mesmo para derrubar você. Toda guerra que vem, quando Satanás se levanta ou levanta uma pessoa, ele não vem brincar de ser Satanás, não. Ele não vem brincar de ser leve, não. Ele não tem dó da gente, não. Entenda isso. Quando as guerras vier, ela não vem brincando de ser guerra, ela vem para derrubar. As guerras vêm para tirar você do propósito com o Senhor. Então, por isso que quando os seus olhos pecar, você olhar para alguém, você julgar, você desejar uma coisa, uma roupa que você nem precise, e você sabe que aquele pecado é o pecado da luxúria, saia fora, corra. Dê não para a sua vontade, para o seu desejo. Isso é alimentar o pecado da luxúria. E as pessoas que cometem o pecado da luxúria não vão herdar o reino de Deus. Amém? Ô Dani, sai de novo e entra. Talvez tenha travado seu telefone. Então, você não vence só parando. Eita, Jesus, começou aqui um som, peraí. Você não vence só parando de pecar, você vence substituindo. Fuja, não negocie com o pecado, não negocie com a luxúria, com o desejo da sua alma. Não negocie as vontades, os desejos da sua alma, de eu preciso de sexo, eu preciso de comprar aquela roupa, eu preciso comprar um carro do ano, eu preciso comprar só para comprar, sem... Ô Dani, eu não sei se você está me ouvindo, então reinicie o seu telefone, talvez ele esteja travado. Então fuja, não negocie. A Bíblia não manda resistir à imoralidade, manda fugir. A Bíblia manda a gente fugir. Renove a mente. Romanos 12:2. Transformação pela mente. O campo de batalha é mental. Primeiro começa na mente. Amém? Então busque santificação diária. Não é uma decisão única, é uma escolha contínua. Eu preciso decidir me santificar todos os dias. Se santificar não é só às vezes quando eu vou na igreja. Me santificar não é só uma vez quando eu vou tomar Santa Ceia. Não, é todo dia. A santificação é individual. Eu não posso esperar me santificar, esperar pelo pastor. Não, eu tenho que buscar eu mesma. O pastor, ele vai agregar. Mas é você que busca. Então, para concluir, eu já até passei do horário, mas amém. O Senhor sabe que eu preciso falar essas coisas porque a gente precisa se transformar. A gente precisa vencer esses pecados. A luxúria promete prazer, mas rouba identidade. A luxúria promete intensidade, mas entrega vazio. A luxúria promete liberdade, mas aprisiona a nossa alma. Você não foi criado para ser dominado por desejos. Entenda isso. Você não foi criado para ficar permanecendo, vivendo pelos seus desejos da sua alma. Você foi criado para viver em domínio. Para você dominar ela. Exatamente, Luca. Metanoia.
Então você foi criado e chamado para você dominar, não para você ser dominado. Quando Deus fala em Gênesis, domine e governe, Ele está mandando dominar e governar, não é só sobre a terra, Ele está mandando dominar e governar sobre a sua mente primeiro. Se eu não consigo dominar a minha mente, eu fico obedecendo. Eu vejo as mulheres, eu vejo uma roupa, eu preciso comprar aquela roupa para eu me sentir maravilhosa, para eu mostrar para as pessoas. Luxúria. A luxúria está dominando você. Os homens não podem ver o carro que você... Eu preciso comprar aquele carro. Luxúria. Passa aquela mulher que você achou maravilhosa. Por que que a mente, o olhar dos homens olha logo para a traseira das mulheres? Aquilo é Satanás que leva você a olhar para elas. Não acha que é da sua mente ou porque os homens são assim, não. Satanás leva você a olhar para as mulheres. Para olhar logo para a traseira das mulheres. A luxúria está gritando ali. As mulheres não podem ver o homem mete conversa. Em vez de você cortar o mal pela raiz, você diz, não, irmão, ó. Vamos, quer ser irmão, amiga, amém. Mas não vou dar abertura ao cabimento. Corte o mal pela raiz, não dê abertura. Aí você fica dando conversa, porque a sua carne não grita, porque você tem que mostrar que você tem que ali falar com a pessoa, porque você acha que você tem que falar, eu não tenho que falar nada. Se uma pessoa mete conversa comigo, que eu já vejo que tem segundas intenções e eu não tenho intenção, eu não tenho que responder, não. Eu não sou obrigada a nada, eu sou obrigada a responder o meu Deus. Só que a gente vive uma vida que a gente se acha na obrigação para não fazer feio, ou para as pessoas não achar ruim, a gente acha que a gente tem que responder, tem que falar com a pessoa, tem que estar respondendo. Você não é obrigado a nada, meu irmão e minha irmã. Você é obrigado a se santificar. A se santificar você tem que buscar. Senão não tem como você ter uma vida santa. Amém? Então você não foi criado para ser dominado por desejos, você foi criado para viver em domínio. E dominar a luxúria nem todo mundo quer. Porque a luxúria está impregnada na nossa alma. A santidade não é prisão, é liberdade verdadeira. A santidade, você só consegue dominar a luxúria, o pecado da luxúria, quando você busca a santidade. Aí realmente você vive como uma pessoa livre. Amém? Então eu quero fazer a oração final para a gente finalizar esse tema. E amanhã eu quero falar sobre pecados sexuais, tá? Se o Senhor me permitir, me der graça para isso, que é um dos temas mais difíceis para mim, assim, é falar de pecados sexuais, mas é necessário, porque tanto homens como mulheres sabem o quanto é difícil dominar esses pecados, e é um dos mais difíceis na libertação. Só perde para o espírito da loucura. Mas é necessário, porque a gente precisa avançar. A gente precisa dominar o pecado da luxúria. A gente precisa dominar a nossa alma, a nossa carne. Não é só ficar falando bonito na internet, sendo que por trás ali, seu pensamento pode ver um homem ou uma mulher passar. Não pode ver um carro passar. Não pode ver alguém falar nada. Aí, muitos de nós, a gente mostra bonito pro povo, mas a nossa mente está toda contaminada. Então, que crente é você que está dominando? Você está dominando ou sendo dominado? Amém? Então, eu quero fazer a oração para a gente concluir, que a gente já passou do horário. Em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração sobre a luxúria. Eu quero repreender da nossa vida esse pecado que está impregnado na nossa alma, é a luxúria. E amanhã, se vocês puderem, vocês souberem de alguém que esteja passando por problemas na sua área sexual, traga ela para essa live. Amanhã eu vou bater forte em cima dos pecados sexuais. Amém? Amém, evangelista. Pegou a bênção, mas vai pegar a bênção da oração. Se você puder, assista essa live. Foi sobre luxúria. E que o Senhor venha nos dar graça e renovar a nossa mente, para que a gente largue a luxúria da nossa vida. Amém? Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que muitas vezes deixei minha carne governar a minha vida. Reconheço que pensamentos, desejos, atitudes me afastam da tua presença. Mas hoje eu me posiciono. Eu renuncio toda luxúria, renuncio todo desejo desordenado, renuncio toda prática oculta, todo pecado secreto. Em nome de Jesus.
Eu quebro agora toda cadeia espiritual ligada à imoralidade, todo vício, toda opressão, todo desejo da minha alma, toda necessidade de comprar ou ter alguém, toda dependência. Eu renuncio em nome de Jesus. Purifica a minha mente, santifica os meus olhos, alinha meu coração com o teu. Espírito Santo, toma o controle da minha vida, me ensina a viver em santidade, em domínio próprio e em verdade. Que o meu corpo seja templo do teu Espírito e que a minha vida glorifique o teu nome em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muito forte esse tema. Muito forte. Poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aí o Pix, se você sentir no seu coração, em ofertar no meu ministério. Que o Senhor possa abençoar você. Que o Senhor possa te dar 100 vezes mais em dobro. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te mostre onde você não está enxergando, que você está muitas vezes obedecendo à luxúria. Que o Senhor te mostre e se revele para você. Para que você largue esses pecados. Amém? Deus abençoe vocês nessa tarde. Deus possa se revelar cada vez mais para você. Em nome de Jesus. E amanhã falarei sobre os pecados sexuais. Eu quero trazer todos, se possível. Até os que eu nem sei. Mas eu quero falar amanhã sobre pecados sexuais. Tá aqui fixado no... Deixa eu colocar aqui novamente. É isso aí, Valéria. Deus abençoe você, Deus abençoe seu esposo. E Valéria, se você me permite, eu não sei se eu falei com você no domingo, mas eu vejo você grávida, tá? Eu vejo você grávida. É a segunda vez que eu já vejo isso. Eu vejo você com barrigão. Eu vejo você com barrigão. E o Senhor vai te abençoar. Já te abençoou. Eu vejo você com barrigão grávida, em nome de Jesus. Amém? Você fica feliz porque eu tô feliz. Eu tô vendo você com barrigão lindo. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.